Oi, oi, pra você que não me conhece, eu sou a Sayori e hoje eu irei contar a história do 007 N7. Bom, o 007 N7, desde a sua juventude, ele já fazia ataques hacks. Por exemplo, no Natural Disaster e no Pizza Place. Não demorou muito pro 007 N7 ficar conhecido, né? Pois ele gostava disso. Ele gostava dessa adrenalina e caos e ficava alimentando o seu próprio ego com isso. E acabava também afetando as pessoas em que ele fazia esses ataques. Em algum dia, não se fala quando, o Cool Kid apareceu na sua porta abandonado. E o 007 mudou completamente de atitude e decidiu acolher o Cool Kid como seu filho adotivo. Apesar da condição de pele que o Cool Kid tinha, que era por conta da sua pele ser vermelha e ele ter chifres. O 007 acabou se aposentando daquele mundo de caos e crime, porque aquilo havia ficado entediante e decidiu tentar mudar seus hábitos. Ele acabou escondendo o Cool Guy e tentou criar o Cool Kid num caminho certo, como ele pensava. Porém, não era fácil pro 007 porque por conta do seu passado de exploiter, ele não conseguia um emprego fixo e constantemente ele tinha pouco dinheiro para conseguir sustentar o Cool Kid. E por conta desse passado, o 007 e o Cool Kid acabaram se tornando alvos de emboscada em becos. Mas aí o 007 começou a perceber que o Cool Kid estava querendo ficar parecido a ele. Só que ele tinha medo de que o filho tentasse seguir os seus passos e imediatamente falou pro Cool Kid que era uma péssima ideia. Porque o Cool Kid, ele queria imitar o pai porque ele admirava o 007 e não por causa do passado terrível dele, porque na cabeça do Cool Kid ele era uma boa pessoa. Só que independente do que o 007 falou, o Cool Kid ainda decidiu seguir os passos antigos do 007 né? Cansado de ver o 007 suportar todos os insultos e ataques violentos contra eles, Cool Kid decidiu agir por conta própria. Ele decidiu destruir a pizzaria do Pizza Place e, posteriormente, criou o time Cool Kid, que também tornou um controle da Natural Disaster. O 007 tentou desesperadamente impedir o Cool Kid. Não se sabe bem, mas quando o Cool Kid tomou o Natural Disaster, ele já estava com uma grande desvantagem numérica e provavelmente não ia conseguir impedir os próximos acontecimentos. A partir daquele momento, o Cool Kid seria tratado como o 007 havia sido no passado. Isso aterrorizava o 7N7, pois ele não queria que seu filho se tornasse um exploiter. O Cool Kid não estava mais disposto a ouvir, porque agora que tudo havia acontecido, era apenas um resultado do fracasso do 007N7. Na visão dele, o pai era motivo pelo qual eles eram tão pobres, tinham uma vida deprimente e continuava sendo vítima de ataques violentos. Então o Cool Kid decidiu dar ao povo Robloxia aquilo que eles realmente queriam, um verdadeiro terrorista. Quando o 007N7 descobriu o que o seu filho tinha se tornado, ele ficou triste, mas ele ficou determinado a recuperar o seu filho. O 007 começou a usar o Cool Guy novamente em tempo integral para tentar achar o Cool Kid. Porque, apesar de tudo que ele havia sofrido, ele recusava a usar para machucar alguém. Depois de perder o Cool Kid e também após uma série de acontecimentos infelizes, o 007 não conseguiu mais ter controle sobre as emoções dele. Daí ele acabou tendo uma explosão de raiva contra uma multidão desconhecida. Mesmo que o 007 tenha abandonado sua carreira de exploiter, ele ainda era alvo de perseguições e ataques. Ele tentou ignorar tudo isso pensando num futuro para o Cool Kid, mas eventualmente não conseguiu mais suportar. Então ele acabou voltando a usar o Cool Guy. Mesmo assim, continuou se recusando a machucar outras pessoas. Seu objetivo era apenas encontrar o Cool Kid, que infelizmente já havia sido levado pelo The Spectre. Que isso também fez que o 007 voltasse a ser uma força extremamente poderosa. De certa maneira, o 007 conseguiu encontrar o seu filho dentro do reino do Forsaken, provavelmente depois de encontrar o próprio Spectre. Não é claro se o 007 conseguiu ou não lutar contra ele. A única coisa que a gente sabe é que não terminou bem para o 007, porque o The Spectre foi um erro de programação, que nisso eu posso contar outra história. Portanto, é bem provável que o 007 tenha sido preso dentro do Forsaken, porém isso acabou fazendo que ele se reunisse novamente com o Cool Kid. Só que o Cool Kid já havia perdido completamente a sanidade e abraçado o papel que todos esperavam que ele desempenhasse, o papel de um verdadeiro terrorista. Bom, essa foi a história do 007N7. Na próxima eu posso fazer um complemento com o Cool Kid falando mais do lado dele da história.